Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Iniciamos mais uma transmissão aqui do podcast Chumbo Trocado. E nessa tarde aqui, diretamente de Manaus, Amazonas, Brasil, estamos aqui com o nosso amigo que é infectologista, o Dr. Nelson Barbosa, né, Dr. Nelson? O Dr. Nelson, ele é médico, é infectologista, já foi até diplomado, inclusive, pelo Tribunal de Contas do Estado, que o concedeu ao médico Nelson Barbosa um diploma de honra de mérito pelos relevantes serviços prestados pelo povo amazonense no enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus. A gente tem aqui essa personalidade junto com a gente agradece primeiramente sua presença aqui, doutor Nelson. Eu que agradeço. A gente está aqui para tentar esclarecer essas dúvidas, tentar com certeza informar no meio de tanta desinformação que circula nas redes hoje, com uma pessoa qualificada para isso. O senhor é graduado em Medicina, né, pela Universidade Federal do Amazonas, residência médica em infectologia pela UFAM, né, e Fundação de Medicina Tropical. Doutor Heitor Ferreira Dourado, né? Foi agraciado também na atuação no período de 1998 a 2011 como pesquisador do INPA, é isso? Então pronto, se tiver alguma coisa aí no currículo que a gente não apresentou, que o senhor gostaria de falar, o espaço está aberto. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite e estamos aqui à disposição. A gente vai tentar, doutor Nelson, bater um papo assim, vamos tentar esclarecer algumas dúvidas. Eu acho que o principal, eu acho que não sai do debate, que eu acho que é uma coisa, inclusive, não sei se o senhor pôde acompanhar recentemente, vazou um vídeo da conhecida como Capitã Cloroquina. Ela estava se preparando para a CPI da Covid lá em Brasília, e ela estava meio que se informando com um determinado pesquisador nesse vídeo, e pedindo que ele fizesse as perguntas e a resposta sobre o tratamento precoce, né? Inclusive, a pessoa que está preparando ela nesse vídeo fala que não existe nenhum estudo, inclusive, sobre tratamento precoce ainda conclusivo no país. E eu queria começar perguntando ao senhor, o que o senhor pensa do tratamento precoce? O senhor acha que tem algum fundamento? Olha, possível fazer alguma coisa? As sociedades de medicina tropical, né, de infectologia, tanto internacional quanto a nacional, elas são contra o tratamento precoce. Por quê? Não existe nenhum embasamento científico que o uso da cloroquina combata o coronavírus. Perfeito. Existe uma outra medicação que estão usando ainda, que é a ivermectina, que num trabalho científico em laboratório, in vitro, ela conseguiu inibir a multiplicação viral. Mas isso é in vitro. Para in vivo. Qual a diferença, doutor Nelson, in vitro, para explicar para o nosso... In vitro, você faz dentro do laboratório, numa placa de Petri, tipo como se fosse num pires, vamos dizer que seja um pires, para a população entender. E aí você coloca a ivermectina, o coronavírus, em contato com a ivermectina. Perfeito. E foi notado pelos pesquisadores que ela inibia o crescimento viral, a multiplicação viral. Perfeito. E aí as pessoas mal intencionadas pegaram isso e transferiram já para o humano. Não, para o humano tem que ter uma pesquisa ainda, com fase 1, 2, 3, que é justamente para poder liberar essa informação robusta, como nós temos do corticoide. Perfeito. O corticoide, sim, tem trabalhos científicos robustos, comprovando que ele age naquela fase inflamatória do Covid. Mas ele atua em cima do vírus ou especificamente? Não, ele age na alteração inflamatória que o vírus causa. Perfeito. Então ele age no corpo, né? No órgão que está infeccionado. É no pulmão, geralmente é o pulmão, né? Que fica acometido 90%, 80%, 70%. Entendi. E é nessa fase que ele está indicado. Tanto que você não prescreve a dexametasona na primeira semana. No máximo você pode prescrever quando começa a aparecer a falta de ar, que é a dispneia, após o 5º dia de doença. Perfeito. Tá? Então aí sim o corticoide está indicado. E nós temos tido boas respostas. Perfeito. Tanto que, por exemplo, é claro que a mortalidade das pessoas que são entubadas por Covid, né, devido ao Covid, elas correm um risco de morrer em mais de 80%. É muito alta, né? É altíssimo. Mas até mesmo pelo próprio procedimento de intubação também, que é muito evasivo, né? Também, né? Ou não? Não, porque a intubação é a única forma da gente manter e preservar a vida da pessoa. Perfeito. Porque senão ela ia morrer.
Se não entubar, ela morre. Entendeu? Então, a gente entuba para dar uma chance do organismo dela reagir à doença e o corticoide tentar diminuir essa inflamação. Perfeito. Porque o que ocorre é o seguinte, como o pulmão está inflamado, não há a troca gasosa, né? Gás carbônico, oxigênio, e a pessoa ali. Vai morrer. Que chama de hipoxemia. Hipoxemia. É a diminuição do CO2, né? É isso? É a diminuição do oxigênio no sangue e o aumento do CO2 no sangue. Então não é isso que acontece. Porque o Covid ali, perguntando assim, pergunta de leigo também, ele infecciona os alvéolos pulmonares ali, é isso que ele... Com certeza. E é quem faz essa troca, né? Na verdade, se a gente for pensar, a doença Covid ela é uma doença sistêmica. Ela vai para todos os órgãos. Claro que ela tem preferência primária pelo pulmão. Talvez seja porque mas ela atinge o cérebro, ela atinge os rins, ela atinge as adrenais, ela atinge o olho, ela atinge... Nós temos relatos de pessoas com conjuntivite que foi causado pelo coronavírus. Eu não sabia dessa. Entendeu? Nós temos casos de insuficiência renal, que a pessoa faz insuficiência renal aguda por Covid. Nós temos casos de diarreia, sabe aquela diarreia abundante por Covid. Eu tive. Quando eu tive Covid, eu já tive Covid. Nós temos casos de meningoencefalite pelo coronavírus. A meningoencefalite que você fala tipo como se fosse uma meningite. Da meninge, tipo como se fosse uma meningite. Só que o vírus, o coronavírus, ele causa inflamação da meninge, que é a que reverte o nosso sistema nervoso, e do encéfalo, por isso que é meningoencefalite. Entendi. Eu não sabia que chegava a esse nível de inflamar até causar uma espécie de meningite viral também, né? É estranho isso, é uma doença muito complicada. Assim, é difícil de entender, né? Eu diria que ainda tá, se eu diria a mesma coisa, pode ser que eu esteja falando besteira, mas o Covid ainda está muito difícil, a gente está entendendo ainda como nós esse vírus estamos aprendendo ainda, é uma doença nova, tem 2 anos. Né? Então, não, apesar desses 2 anos, a gente verifica que a ciência avançou muito. Você vê que em 6 meses, 8 meses, nós tivemos vacina. Que muitas vezes as pessoas perderam a crença na vacina porque não foi feito tão rapidamente. Graças a Deus, né? Não é graças a Deus, né? Não é, nós temos outros tempos e outras tecnologias. Antigamente o cara, para fazer uma vacina sem essa tecnologia que nós temos hoje, ele levava 2 anos, 3 anos, 5 anos. A gente pode até lembrar aí, o genoma humano hoje já foi completamente decodificado. Naquela época ninguém nem estava se entendendo o que era genoma, né? Na época Com certeza. Vacina. E hoje é outra atuação. Então, assim, o tratamento precoce, voltando àquele lance que o senhor falou sobre o teste in vitro, eu só me corrija se eu estiver errado, eu acho que é tão complicado de você dizer uma coisa que é testada in vitro no organismo, porque eu acho que pelo organismo, a pessoa vai ingerir aquele medicamento, ele vai ser processado pelo nosso organismo, pelo fígado, né? E depois que ele vai cair na corrente sanguínea, não é isso? Com não é a certeza. mesma coisa de você pegar e jogar o remédio lá dentro de um vidrinho e vai direto em contato com o vírus. Pois é. Eu acho que essa é a grande diferença. As pesquisas podem até chegar a essa conclusão que tem alguma ação. Sim. Mas leva tempo. Entendeu? Leva no mínimo 1 ano. Porque você vai ter que reunir um número de pessoas e selecionar essas pessoas. Por exemplo, eu vou ter que selecionar essas pessoas por sexo, por faixa etária, sabe? Por profissão. E nessa pesquisa, o que você quer provar, na verdade? Você quer provar que o que fez o efeito foi realmente o remédio. O remédio, pois foi um outro fator. Por isso que você tem que fazer um estudo que é o melhor cientificamente comprovado, que é o duplo cego. Por que ele é duplo cego? Porque o pesquisador que está aplicando aquela medicação, por exemplo, num grupo de pessoas, porque você tem que dividir em 2 grupos. Perfeito. E os grupos têm que ser pareados, sabe? Em tudo, por exemplo, se esses 20 aqui tiverem diabetes, esses 20 daqui que vão usar o placebo tem que ter diabetes. Perfeito. Diabetes e hipertensão tem que ter também. Por isso que é um estudo duplo cego. O pesquisador ele não vai saber qual é o medicamento que ele vai estar dando, entendeu?
Só quem vai saber é o pesquisador que faz o controle lá atrás. Que faz o exame clínico para acompanhar isso. Lá atrás. Entendi. É o pós, tipo assim, vai estar usando o medicamento, vai ter alguém que vai estar fazendo exame clínico. Com certeza. Então, esse exame é o cientificamente melhor para comprovar a ação de um medicamento, de um antibiótico, de alguma coisa, de alguma substância que você quer comprovar que ela é eficaz mesmo no tratamento. Eu vou dizer assim, minha opinião, né? Eu me assusta muito esse lance de tratamento precoce, que Manaus, para mim, de certa forma, eu sou manauara, sou amazonense, eu tive Covid, me tratei, com outros parentes aqui também tiveram, a gente quase que pegou todo mundo junto ali naquele período do final do ano passado para o início desse ano, naquela segunda onda terrível, que eu acho que segunda tsunami, que não foi nenhuma onda, foi uma tsunami. E eu queria, assim, contar meu estudo de caso, vamos dizer assim. A gente, na nossa família, praticamente todo mundo, onde a gente ia na rede de saúde pública, estava indicando esse tratamento precoce, que era ivermectina, aquele antibiótico, azitromicina e o uso da cloroquina. Eu fui medicado, eu fui num SPA e fui receitado pelo médico do SPA para esse tratamento. E acabou que minha família toda fez esse tratamento. Eu, meu pai, o meu sogro, meu pai é diabético hipertenso, ficou num quadro Covid, acho que moderado, teve que tomar oxigênio, injeção na barriga, e tomou todos esses medicamentos, inclusive o preventivo, que era a ivermectina, e o quadro dele agravou assim mesmo. Tem um quadro de um sogro, por exemplo, que fez a mesma medicação que meu pai, agravou, tomou todos os medicamentos, inclusive estava tomando uma outra invenção que tinha na época, não sei se eu lembro, que ele viu na internet e acabou tomando, que era a aspirina, aquele AS para afinar o sangue, que o pessoal estava dizendo que era bom tomar, e tomou também. E acabou que meu sogro faleceu, nós perdemos ele para o Covid. Aí tivemos outros casos na família também de outras pessoas que faleceram, e todos fazendo uso do medicamento precoce, né? Então, assim, eu sou muito relutante com isso. Ontem eu estava vendo essa entrevista era um treinamento que a Capitã Cloroquina, que o pessoal chama aí, ela que era funcionária do Ministério da Saúde, tentando se instruir com outro médico infectologista, um pesquisador, para tentar fazer as respostas junto aos senadores. Combinar as respostas com os senadores lá. Eu fico muito preocupado, fico assim, muito triste de pensar que a gente está nessa situação, sabe? Uma coisa tão grave, um medicamento, uma doença que já é grave por si só, né? E a gente ficar assim na mão das pessoas que, na minha opinião, pelo menos eu posso falar mais libertamente, para mim isso é charlatanismo, sabe? Você ficar vendendo remédio que você não sabe se funciona e acaba que talvez possa até agravar a situação das pessoas que tomaram, né? A pesquisa do Dr. Marcos, né, já comprovou, que foi feita aqui no Delfina, que a cloroquina não foi bom. Ele fez um estudo comparativo entre o uso de cloroquina e placebo, foi um duplo cego, e ele comprovou cientificamente que ela não tem efeito nenhum sobre o coronavírus. Mas eu queria te lembrar uma coisa, quando você falou, olha, o meu pai ficou doente, mas o meu sogro fez o mesmo tratamento. E ele não tinha nenhuma comorbidade. Não tinha nenhuma comorbidade e faleceu. Existe um grupo de pesquisadores que estão tentando encontrar um fator genético que as pessoas têm que não faz a forma grave. Perfeito. Às vezes não faz nem a forma sintomática. Faz a forma assintomática. Ela transmite para outras pessoas, mas não adoece. E tem outras que pegam o Covid também com essa proteção genética que não fazem a forma grave. Então, mas isso é pesquisa para, sabe? Para anos e anos. 3 anos, 5 anos, porque não adianta. Prazo, né? Não é uma coisa, não é uma coisa assim. E descobrir qual é esse fator também. Provavelmente é um fator genético, né? Com certeza. Provavelmente é um fator genético. Então, assim, em relação acho que a gente está satisfeito. Eu espero que a gente tenha conseguido estabelecer essas dúvidas principais sobre tratamento precoce. A medicina já está clara que não é indicado por ninguém, pelo menos é o pensamento predominante dentro da medicina, da infectologia, nem isso. Agora eu queria passar para outro ponto que eu acho também interessantíssimo. Existe aí a teoria das mais diversas, inclusive que vacina tem chip para implantar nas pessoas, o controle da mente. É nesse padrão, não é não? A voz do além. Vira jacaré, né? Tem um que parece que dizem que vai mudar o DNA, a pessoa vai virar homossexual se tomar vacina. Não sei se você ouviu, o senhor talvez já deve ter ouvido esse monte de absurdo aí. E aí esse questionamento latente que o senhor levantou aqui na primeira pergunta que eu lhe fiz sobre a questão do tempo das vacinas, né? Que eu acho, que bom que a gente consegue fazer a vacina em tanto menos tempo, né? Com certeza, né? Mas o que o senhor pode, eu gostaria que o senhor pudesse explanar para a gente explicar como atua uma vacina, o que ela
Como ela funciona dentro da gente? Vamos começar pela Coronavac, que é a vacina mais simples em termos de fabricação, por exemplo. Por que eu sou mais simples? Ela é... Porque ela é assim, ela O modo pega... testado, já fizeram várias vezes outras. É porque ela usou a tecnologia das vacinas passadas. O que eles pegam? Os pesquisadores pegam o vírus, coronavírus, e ele inativa. Quer dizer, tipo como se ele matasse o vírus, mas fica ali as estruturas dele. As moléculas que formam ele mesmo, ele fica lá. Fica lá. Só que ele não causa doença. Na hora que eles fazem essa vacina desse vírus inativo e inocula num paciente, em 14 dias, esse vírus inativo vai fazer com que o nosso organismo produza anticorpos contra esse vírus. Ou seja, mesmo ele estando desativado, ele entrou em contato com o nosso organismo. Porque ele está com a proteína toda. O corpo ele ficou só uma está ameaça morto. ali. Ele está morto. Inativo, morto. Né? Aí o que acontece? Após 21, 28 dias, você toma a segunda dose e aí a imunidade fica completa. Porque com essa segunda dose, o organismo já teve aquele primeiro contato, aí ele desenvolve a quantidade maior de anticorpos. Perfeito. Então, por isso que é importante a segunda dose. Que é um problema, um monte de gente, é você que está em casa aí, tomou, sentiu mal, sentiu uma febre, se sentiu mal, é normal, inclusive, não é, doutor? Quando a pessoa se sente mal, é normal, não é normal? Você sentir melhor, eu digo o seguinte, que é melhor você ter uma febre, ter uma dor de cabeça, do que você ser internado numa UTI, ficar entubado e correr o risco de morrer. Então vá lá, você que está ouvindo aqui, vá tomar sua segunda dose, saia da sua casa, se você ainda não tomou, está atrasado, não dá tempo, talvez tenha que refazer a vacinação, né? Não. Não precisa? Não. Se você perdeu a data, você que perdeu a data, o que você pode fazer? Tem que ir lá tomar a segunda dose. Não tem problema. Só deu um intervalo maior. Só não pode passar um ano sem tomar, porque aí vai ter que refazer. Tanto que você vê que em São Paulo, o Dória já está colocando no cartão de vacinação a vacina anual do coronavírus. Você que acha que não dá mais tempo, saia da sua casa, aproveite, procure qualquer posto de vacinação, tome sua vacina, pelo amor de Deus. É a única forma de parar essa doença, só não acha, doutor? Com certeza. Aí vamos falar da outra vacina, que usou uma tecnologia diferente. Por exemplo, a AstraZeneca, a Janssen, elas pegaram um adenovírus, que é um outro vírus. Eu ouvi falar que era de chimpanzé, né? A AstraZeneca é do chimpanzé. Pegaram um adenovírus e pegaram a partícula que chama spike do vírus, que é a que penetra na nossa célula, ela copla na nossa célula para penetrar, para o vírus penetrar. E é lá que ele se reproduz, dentro da célula, né? Aí o que acontece? Esse spike eles colocaram dentro do adenovírus, esperaram um tempinho para ele, e aí fizeram a vacina. Por isso que a vacina da AstraZeneca é a que mais tem reação. Entendeu? Fiquei ferrado. Dor na cabeça, febre, diarreia, dor no corpo. Mas esses... Porque o vírus está ativo, o adenovírus? Porque o vírus está ativo. Tá vendo a diferença entre a Coronavac e a vacina da AstraZeneca, da Janssen? O vírus está ativo, só que dentro dele está levando a informação do coronavírus. Só que não é o vírus coronavírus, ele está levando uma partícula do coronavírus. E ele é um adenovírus. E ele é um adenovírus, por isso que ele está ativo. Não causa mal nenhum do ser humano, né? Não causa mal nenhum. Mas o paciente vai ter, quem toma essa vacina vai ter esses efeitos colaterais. Esses efeitos adversos. E esses efeitos adversos, eu queria lhe perguntar, é o nosso corpo que produz, né? Para tentar defender. Com certeza, é o nosso né? corpo que está produzindo anticorpos. Sim. Ele está sendo estimulado a produzir anticorpos contra aquele. Agora sim, esses efeitos colaterais, eles são mais frequentes nas pessoas abaixo dos 60 anos. Eu tive. Minha mãe não teve nada. A mãe tomou a mesma vacina que eu. Acima dos 60 anos, parece que nem tomou vacina. Parece que não tomou vacina. Minha mãe fazia isso. Entendeu? Eu fiquei meio quebrado. Agora, outra coisa também que é importante a gente falar para a população, que é para não ter medo da segunda dose, essa que tomou a AstraZeneca, é que na segunda dose os efeitos não aparecem ou aparecem minimamente. Pouquíssimo, olha aí, para você que não sabia, eu não sabia. Eu vou tomar minha segunda dose para ser se preciso para o senhor dia hoje. Terça-feira eu tomo a segunda dose. Então, olha aí, para você que vai tomar a segunda dose, o doutor acabou de dizer que os efeitos são bem menores. Por que o senhor diria que é menor? Porque o corpo já acostumou. Porque o organismo já teve o primeiro contato. Então, o segundo contato já vai ser menos
já vai ser fraco. O organismo já teve a experiência. Entendeu? Então, acontece isso. Então é por isso que o efeito é reduzido ali. E a Pfizer, que é assim, a vacina mais aplicada na história, A mesma coisa. Ela é feita como? Ela é feita de uma partícula do vírus também, tá? Ela é feita do RNA, que chama igual RNA, como a... RNA mensageiro, né? É igual como a Moderna. A Moderna também é a mesma coisa. A Moderna é a mesma tecnologia, só que a Moderna não chegou aqui, né? Então eu posso lhe fazer uma pergunta que pode ser burrice também, mas pode ser que muita gente esteja com essa dúvida em casa. Esse vírus que eles usam para transportar a partícula do corona, na verdade ele é como se fosse um caminhãozinho, um transporte? Tipo como se fosse um carro de transporte. Então. Ele só serve para introduzir a partícula do vírus no nosso organismo. Entendi. Entendeu? E a AstraZeneca usa o quê? Ela usa vírus inativado? Aliás, a Pfizer usa o quê? Não, ela pega a partícula viral, o mensageiro, o RNA leva mensageiro. Direto, não tem, leva direto. Tanto que elas são Pfizer, mais modernas, essas vacinas, né? São mais modernas. É outra tecnologia. Eu te falei da tecnologia do vírus inativo, do vírus ativo e do RNA mensageiro. Hoje, então, seria a última geração em termos de vacina, eu só diria que seria essas vacinas da Pfizer hoje. E da Moderna. Eu acho que todas se equivalem. Sim. Né? O mecanismo de fabricação é que é diferente. Tá? Mas todas se equivalem. Tanto que há uma discussão, as pessoas fazendo aquela ideia do sommelier de vacina, não. Sim, ia se vacinar, estava a Coronavac, eu não quero. Tá, AstraZeneca, não, ela dá muito efeito colateral. Aí pulava. Quando tinha a Pfizer ou a Janssen, eles tomavam. Rapaz, eu vou dizer pro senhor, eu chegava, até brinquei, eu fui vacinar, falei, meu amigo, quem tiver aí tu pode dar, se quiser dar uma de cada, não tem problema, eu quero tomar, cara. Nós não devemos escolher vacina, pessoal. Perfeito. Tem que ter a vacina pra gente se vacinar, entendeu? Eu volto a dizer, esses efeitos colaterais, eles são mínimos em relação a que um paciente passa internado na UTI. Eu posso falar pra você que eu nem tive Covid grave, eu fiquei muito mal com Covid leve, nem se compara com o que eu senti da vacina. A vacina, vou ser sincero, eu tive uma febre, uma dor no corpo. Meu amigo, eu tomei um paracetamol ali, que o próprio vacinador me indicou, olha, se eu tiver alguma reação, tome um paracetamolzinho e um antitérmico. Se tiver febre, ele falou, se não tiver, não tome nada. Ele falou, mas se tiver, tomei um paracetamol, passou, mal-estar, no outro dia eu... Quando não tive no outro dia foi uma dor de cabeça leve e depois sumiu. Não senti mais nada. Pois é, eu acho que a gente tem que esclarecer a população e vocês da mídia têm uma responsabilidade muito alta nisso daí. Esse meio desse monte de fake news, sabe, de teoria da combater conspiração. esses fake news, combater essas informações erradas, né? Porque é isso que faz com que a população não procure se vacinar. Sim. E nós só estaremos totalmente livres desse vírus se mais de 70% da população tiver com a segunda dose. Então quer dizer que a vacina só por mim, eu me vacinei, o senhor se vacinou, mas se todo mundo não tomar, não vai funcionar. Não vai, porque, por exemplo, você está se protegendo, mas você protege a sua comunidade também. Mas já imaginou quem não se vacina? Não está sob proteção alguma e ainda está colocando em risco a comunidade onde ele vive. Então só quer dizer que se eu me vacinar, mas a maioria não se vacinar, eu continuo com aquele monte de gente que continua circulando o vírus e... Com certeza vai continuar o número de casos de Covid aumentando, diminuindo, quer dizer, o risco dessa doença, se as pessoas não se vacinarem, de se tornar uma doença sazonal, é grande. Muito grande, né? É grande. Só que é uma doença grave, que mata fácil. Só né? que é uma doença que uma mata. gripe, né? Que é sazonal. Se fosse uma gripe... Beleza, mano. Por exemplo, a outra vacina que as pessoas também estão esquecendo de se vacinar, que é contra H1N1. É aquela gripe que surgiu. É uma doença que ela... Tudo bem, não tem a letalidade que o Covid tem, mas ela mata também. Ela mata, é verdade. Ela mata. Então, que morreram de Covid. É importante tomar. E todo ano tem essa vacina. E outra coisa que eu até lhe falar, eu ouvi falar, não sei se é H1N1, mas eu ouvi falar que pessoas foram vacinadas contra a gripe. Tem um estudo que fala, que não sei se já é conclusivo, não sei se eu já acompanho de perto, que parece que ela é a pessoa que tomou a vacina H1N1, não sei se é H1N1, posso estar falando besteira aqui, mas o que eu entendi é que é um trabalho que quem tomou a vacina para gripe, parece que ela combate a forma grave do Covid, né?
Tem um estudo preliminar sobre isso. Tem um estudo, mas ele tem um N, o N que a gente chama é o número de pessoas que participaram do estudo. Muito pequeno. É pequeno, então é muito difícil da gente extrapolar para a população geral. Sim, mas de qualquer forma já é mais um apoio para o cidadão ir lá e tomar a vacina dele, né? De repente pode até ajudar. Tem um estudo também que está tentando comprovar que quem se vacinou contra a tuberculose com BCG também não desenvolve a forma grave da doença. Né? Então, eles fizeram isso por quê? Porque na África, como as vacinas lá são difíceis, inclusive BCG, as pessoas não tomaram BCG, então muita gente morreu. Nos Estados Unidos eles tentaram associar não tomam, isso. Né? Parece que não é política Estados Unidos vacinal, não toma porque ele BCG. não está no cartão de vacinação dele. Estranho, né? O Brasil tem coisa que a gente pode dizer que o Brasil é elogiável, né? A nossa política vacinal, eu posso dizer pelos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, meus filhos tomaram todas as vacinas, tomaram todas. O cartão vacinal dos meus filhos é completo de cabo a rabo. O Brasil, ele é referência em termos de aplicar a tudo vacina. Pelo SUS, nunca paguei nada, viu? Tudo de graça. O Brasil é referência em administrar a vacina. O que houve nesse momento aí é que os nossos governantes não tiveram a responsabilidade de comprá-la. Né? E já sabia que era um produto que já começava escasso porque tinha uma alta demanda, né? Se tivesse preparado e comprado... Por exemplo, a Pfizer ofereceu várias vezes. Olha, eu ouvi falar gestores. que a Pfizer ofereceu 71 vezes para o governo e o governo rejeitou a compra, não entrava em acordo. A AstraZeneca em si também parece que o governo só se atentou para desenvolver esse contrato com a AstraZeneca junto com a Fiocruz, né? Que é a parceria da produção. Já depois do início da segunda onda que o governo resolveu realmente botar o processo para andar. Nós pecamos nisso, nós retardamos o início da imunização. Perfeito. Então, entendeu? É o que eu queria dizer, eu gostaria de dizer, tem gente que não quer falar, mas é assim, muita gente que não precisaria ter morrido, morreu. Com certeza. Poderia já estar imunizado, né? Não precisaria ter morrido e morreu. Com certeza. Os países que se prepararam melhor, não diria nem mais desenvolvidos. Nós temos países aí na Europa que eles já aboliram até o uso da máscara. Pois é. E a gente tem perspectiva, né? Até por enquanto. E nós não podemos ainda, por quê? Porque não temos ainda 70% das pessoas vacinadas com a segunda dose. E essa questão da vacina, o senhor acredita que de repente a vacina da Covid vai ser uma coisa mesmo sazonal, vai tomar todo ano, até erradicar, até sumir? Olha, os estudos ainda estão... assim, muito... Para saber qual a imunidade, né, que ela gera, quanto tempo. Mas eles já perceberam que, por exemplo, as vacinas que fizeram o estudo foi a Janssen e a AstraZeneca. O que eles viram? Que após a segunda dose, até 6, 8 meses, a pessoa estava com os anticorpos em níveis protetores. Entendi. Porque se estiver muito baixo, quer dizer que a imunidade já não após isso, ia começando a diminuir. Então, provavelmente, nós teremos que ser vacinados anualmente para contra o coronavírus. Se eu quiser uma água, tá? Fique à vontade. Obrigado. Eu acho assim, outra coisa, uma pergunta que eu lhe fiz, o senhor trouxe essa questão que a imunização realmente só funciona se for uma questão que todos se imunizem, todos tomem a vacina para que a imunização realmente produza um efeito coletivo, né? Me leva a outra pergunta. Quem não se vacina está suscetível à circulação do vírus. Pelo que eu entendi até hoje, as pessoas que não se vacinam e fazem com que esse vírus circulam, vamos dizer assim, elas são as principais responsáveis pelo surgimento das variantes, é isso? Com certeza, com certeza. Preocupa todo mundo hoje? E assim, olha uma coisa que é importante a gente colocar. Todas as vacinas, elas não te dão uma proteção de 100%. Perfeito. Todas as vacinas. Acho que quase nada é 100%. Todas, né? Todas. Por quê? O que elas podem fazer é com que você tenha a Covid de uma forma leve. É igual a vacina da BCG, por exemplo. A BCG ela não impede que tu tenha tuberculose. Tu não tem a tuberculose grave. Aquela cerebral, intestinal, tu não tem essas tuberculoses graves. E esse lance que você está falando em relação à gravidade, né, que eu vi até um estudo sobre a Coronavac. A Coronavac parece que é uma das vacinas que apresentou o melhor resultado, não tanto de impedir o contágio, mas de impedir que a pessoa morra e desenvolva Covid grave, né? 100% contra as formas graves. Ela protege. Quer dizer, isso é importante.
todas elas têm essa valor, vantagem. Né? Essa que é a verdade. Então, eu acho que por isso que temos que nos vacinar. Essas pessoas que não querem se vacinar, por exemplo, eu não sei qual foi o estado que eles estão cobrando o cartão de vacinação para você entrar nas lojas, nos eventos. Aqui tem um exemplo muito positivo. Tem gente que criticou o prefeito aí, o prefeito de Altazes, eu acho. O prefeito de Altazes está cobrando o cartão de vacinação. Os funcionários têm até uma presente data para apresentar esse cartão sob o risco de serem afastados e demitidos. Eu sou a favor, cara. E os juristas já deram a opinião, né? Que isso tem um cunho de legalidade. Por quê? Porque ele está pensando na proteção coletiva. Sim. A pessoa ele não está na individual. Os outros está no Código Penal. Você expor uma pessoa a contágio, ao risco de contágio sanitário, é crime. É crime. Por exemplo, se você souber, vamos usar um exemplo aqui mais prático, você souber que você está com Covid, você sabe que você não pode estar em contato com outras pessoas. E você propositalmente buscar contaminar outras pessoas, você está correndo, inclusive, num crime previsto no Código Penal. Com certeza. Que é expor a pessoa ao contágio, né, de uma doença. Isso aconteceu muito com a AIDS, né? Sim. O paciente tinha o HIV, e aí, como ele sabia que ia morrer e não queria morrer sozinho, ele passava para outra pessoa. E respondia criminalmente por isso. Então, assim, as variantes, eu estou falando de variantes, que é uma coisa importante também de entender. Eu lembro que até existia aqui uma polêmica, o pessoal ficava brigando aí, porque chamava de variante amazônica, variante de Manaus, variante brasileira, e aí as pessoas se ofenderam, né? E não queriam que chamasse a variante. Inclusive a OMS mudou recentemente o nome dessas variantes, é a alfa, beta, gama e delta. É a delta, né? A delta é a indiana. É a indiana, que é a mais nossa recente. É a gama. Eu acho assim, o Brasil foi um dos países que, por exemplo, nós temos os Estados Unidos e outros países da Europa que não desenvolveram, pelo menos não tem um relato de desenvolvimento de uma variante preocupante, né? Eu só atribuo talvez que esse desenvolvimento, por exemplo, na Índia, que também as políticas de contenção do vírus, que são essas políticas extremamente impopulares de lockdown, fechar tudo, evitar o convívio social das pessoas. Esses países eu pelo menos observo, avaliando assim por cima, a gente que está vivendo o dia a dia dessa pandemia, que muitos desses países que não fizeram um bom controle desse contágio, lockdowns realmente firmes, foram os países que desenvolveram variantes perigosas. O Brasil, com certeza, foi uma bagunça. Foi bom você falar isso, porque olha lá, você vê que quando apareceu a variante amazônica, né? O que aconteceu? Estava descontrolado aqui. Teve até eleição, parecia que não tinha nem Covid. Estava descontrolado. Multidão na rua nas eleições. Estava descontrolado. Por isso que quanto mais o vírus circulou, quando ele passa de uma pessoa para outra, ele já vai sofrendo transformação. E como que ele se muta? O senhor saberia explicar? Ele se muta porque a velocidade da multiplicação do vírus é muito alta. Porque ele está se transferindo de um corpo para o outro. Por exemplo, deixa eu só te comparar com o HIV. Por que hoje nós não temos vacina para HIV? Porque a velocidade de multiplicação dele é tão grande que ele vai se tornando, ele vai fazendo mutações de pessoa para pessoa. Com a vacina pronta... Se aprontar uma vacina é só para aquela pessoa. Está ineficaz. Do HIV. Do coronavírus, a velocidade de multiplicação também é grande, mas ela guarda uma proporção. Entendi, ela guarda uma proporção do vírus original. Por isso que as vacinas funcionam ainda. O que dá a diferença das variantes é aquela proteína spike. Que é aquela usa para entrar na célula, né? Usa para entrar na célula. Então, quando essa variação ela ocorre nessa proteína spike, ele fica mais contaminante, como é o caso dessa delta, da indiana. Ela é muito mais contaminante. 97% eu vi ontem OMS de que ela é 97% mais contagiosa que a nossa. Ela é menos letal. A nossa era mais letal e mais contaminante também. Eu vi hoje, inclusive teve um estudo sobre a nossa hoje que foi publicado, hoje ou foi ontem à noite, que fala que a nossa, ela, para quem teve Covid da primeira vez, em tese teve contato com aquele vírus original, a pessoa está suscetível ao contágio pela variante gama, com certeza, que é a nossa, porque ela sofreu mutação. Ela consegue driblar o sistema imunológico ali, viu? A nossa é bem perigosa por isso. Né? É porque a gente tem que imaginar que o vírus ele é um ser vivo. Ele vai tentando encontrar formas quer sobreviver, ele quer. de sobreviver. Então, ele já se protegeu contra isso. Eu vou modificar. Aí modifica.
Tem essa. E é no contágio, né? É no contágio, porque é a transferência que faz isso. Quer dizer que naquele processo ali que o vírus está ali, ele está contagiando uma pessoa, ele entra naquela célula, ele se multiplica, ele vira Aí ele já vai ele já muda naquela mutação, mudança ali. Então, realmente... Quando ele sofre uma mutação numa parte dominante dele, que é essa da proteína spike, pronto, aí ele... Então, assim, o senhor quer dizer... Aí ele se torna um vírus diferente daquele original. O senhor quer dizer, então, com isso que eu poderia estar dizendo isso? Você quer dizer quando ele sofre uma mutação que é bom para ele, que ajuda ele a sobreviver, mais ele se espalha, né? Mais ele fica forte e resistente às medidas. E outra coisa assim que eu vejo que é muito interessante avaliar, que as pessoas não entendem. Por exemplo, o cara quer dar, falando de cloroquina lá, cloroquina, né? É uma doença que é usada para malária, né? É um remédio. É um remédio para malária, é um remédio que é usado para malária, não é isso? Certo. A malária, até onde eu sei, eu nunca tive, graças a Deus, que é uma doença horrível também. Em termos de febre, de mal-estar, é uma doença causada por um protozoário, né? Um protozoário, não é isso? Não, protozoário. E o vírus é uma outra espécie de parasita. É um organismo menor que o protozoário. Que nem célula tem, né? O vírus ele é uma unidade que uma partícula, ele né? penetra no protozoário, para te ver o tamanho dele, como ele é pequenininho. Pois é. E aí eu fico pensando, como é que o cara vai conseguir vender uma porra de um remédio dizendo que ele é eficaz contra uma doença que é contra um protozoário, que é um ser unicelular, até onde eu sei, para você que não perdeu essa aula de biologia lá na sua escola lá, um protozoário, é um ser unicelular, não é isso? Nós temos aquele lá que causa doença do coração grande, que é o barbeiro que transmite. O barbeiro. Como é o nome dele? O protozoário também. Vou lembrar, olha aí. Agora anota essa daí, o homem da luz aí. É o Trypanosoma. É o Trypanosoma crucis, né? Eu só me corri se eu tiver errado. Lógico, sabia que o médico vinha aqui, porra, ia passar vergonha desgraçado. Ia passar a semana estudando aqui pra poder conseguir dar uma... Eu tô assustado. Né? Daqui a pouco eu vou para aquele lado e o pessoal tá me caguetando aí, olha. Eu tô me caguetando. Pô, peguei o livro de biologia, tava tudo velho, a orelha cheia de poeira. Aquele livro do 2º grau, aquele que tem a capa da onça pintada do governo do Amazonas. Foi o jeito pra dar pra bater aqui um bate-bola com o nosso amigo aqui, que é o Dr. Nelson, é especialista na área de virologia, na área de infectologia. E vocês ficam ouvindo aí aquele cara lá do Facebook que não sabe de nada, vai falar que é pra tomar cloroquina, o outro que não entende nada, é formado em coisa alguma, manda tu não te vacinar, tu não te vacina. Você tem que procurar quem entenda do assunto, procurar um médico. A internet, ela tá cheia de... Você não acha? Não é esse o problema? Hoje um monte de gente que não entende nada, querendo dar palpite. Eu acho que... Me perdoe, parece até ser grosseiro da minha parte, né? Às vezes a pessoa, o Gerson tá sendo grosseiro. Não é, gente. Porra, a gente tem que procurar quem entende. Vamos falar com o médico, vamos falar com a pessoa que entenda. Ficar se medicando e ouvindo gente que não entende de nada para se tratar de uma doença tão grave contra a Covid, né? Então, assim, eu queria entrar no senhor com um assunto que acho que talvez só um médico mesmo, uma pessoa que entenda, possa dizer. O que o senhor acha, essas vacinas hoje atuais que estão aí, são tão recentes, né? Mal saíram, mas o senhor acha que elas já precisam, talvez, se atualizar? Quem sabe que essa velocidade dessas variantes já seja necessário, talvez... Os últimos estudos comprovaram que elas todas elas conseguem pegar essa variante Delta. Todas essas variantes até agora estão cobertas até agora os estudos demonstram isso. É claro que, como o vírus é um ser vivo, ele pode desenvolver uma outra variante que seja resistente à vacina. Principalmente nessas pessoas que tomaram a primeira dose e passaram do tempo para tomar a segunda dose. Então aí se expondo, né? Por quê? Porque o vírus pode entrar em contato com o organismo dessa pessoa e, como ela não está totalmente protegida, ele vai buscar essa informação de se proteger contra esse tipo de vacina. Por isso que é importante a gente frisar que tem que completar a segunda dose. Não tem jeito. E a pessoa tem que ficar alerta, sempre entrando no site da prefeitura, porque às vezes a sua dose pode antecipar e aí você... Não é que você vai perder, mas você... Perdeu o calendário ali, né? Mas você não... Isso, não perde essa data. Escassez de vacina, né? Acho que atrapalha. Com certeza. Outra coisa que ele fala, e quando o cara, a vacina ali, quando ele vai tomar,
antecipado, não vai ter, tipo assim, quando a prefeitura antecipa, não tem nenhum problema em relação à imunidade, não vai piorar, melhorar o preço da vacina. se a prefeitura antecipar, não tem problema. Entendi. Não vai Por exemplo, influenciar na qualidade da não. imunização da pessoa, não. Não, porque quando a prefeitura dá esse prazo, ela dá o prazo máximo. Por exemplo, a Coronavac. A Coronavac, o ideal é que você tome a primeira dose e após 21 dias a segunda dose. Mas eu posso tomar com 28 dias, com 30 dias. Entendi. Não vai alterar em nada. Mas quando ela adianta também. Quando ela puxa para menos tempo. Porque, por exemplo, eles dão 21. Eles dão 21. Mas se a pessoa tomar com 20, com 18, não tem problema. Entendi. Tá? Não pode fazer assim. Ela é até 30 dias. Eu vou tomar daqui a 6 meses. Aí corre o risco de eu já me expor ao vírus e o vírus aprender essa coisa. E aí ele pode criar uma variante que vai tornar resistente a essa e aí Coronavac. Aí todo mundo pode pegar de novo. Pode, com certeza. Olha aí. Então, outra coisa que eu ia lhe perguntar. Em relação a essa... A gente tá sugando aqui do Dr. Nelson, vai sair daqui magro, tanta informação que a gente tá tirando dele. Mas é importante, eu acho que é importante, eu acho que isso é uma oportunidade que a gente está tendo de ouro aqui para esclarecer dúvida que o pessoal tem que... Às vezes para você pode parecer que tem um conhecimento melhor, uma ignorância, sabe, uma coisa assim, que não deveria nem ter sido perguntada, mas eu pergunto porque eu sei que tem gente com essa dúvida. Eu pergunto porque eu sei que tem gente com essa dúvida. Como o senhor disse aí que pode perguntar, eu sinto mais à vontade ainda. O cidadão que ele está falando ali em relação por exemplo, o sommelier de vacina que o senhor falou. O cara fica escolhendo vacina. O senhor acha que o fato de escolher determinada vacina vem desse fator das pessoas estarem disseminando erroneamente ou equivocadamente o fato de que aquela vacina A é melhor que B, ou que C é melhor que D? Ou será com certeza. É essa informação truncada e também pelo efeito colateral. Por exemplo, as pessoas estão evitando a AstraZeneca, que é uma das que dá mais efeitos colaterais. Entendeu? Por exemplo, a Janssen já não dá, a Pfizer também, a Coronavac também dá menos, mas a AstraZeneca é uma das que mais dá efeito colateral. Mas é aquela história, pode dar efeito colateral em você, mas em mim, nada. Eu tomei, cara, mas é o que eu falo, não sinto muito, não me senti pior por ter tomado, achei que era muito melhor do que a doença, eu que tive a doença. Com certeza. De tomar e ter sido vacinado, a doença é bem pior, cara. Com certeza. Bem pior, os sintomas da doença são horríveis. Por isso que eu sempre digo, é melhor você ter diarreia, febre, dor de cabeça, do que estar entubado lá numa UTI com risco de morrer. Sim, muita gente por ignorância, né? E, por exemplo, logo no começo, o Dr. Nelson falou sobre... Eu tô com Covid, mas aí eu fico com diarreia, outros sintomas, outras doenças, talvez o meu corpo já tenha uma doença ali pré-estabelecida. E aí a gente viu muito acontecer que a pessoa morria por conta daquela doença já pré-estabelecida, e que eu entendo, falando por mim, que a Covid deixou o meu corpo mais fraco, e aí a outra doença veio e eu morri. Aí as pessoas falavam, não morreu de Covid nada, nem foi Covid. Tem essa discussão, eu ouvi muito. Foi coração, só que a pessoa tava com Covid, e eu entendo. Foi o Covid. Que foi por conta foi o Covid. Deixou ela mais fraca. É o seguinte, é porque o Covid, como eu falei anteriormente, ele é uma doença sistêmica. Por exemplo, eu já tenho um problema no meu coração. Sistêmica, só para esclarecer. É no corpo todo. É isso que o doutor quer dizer. Ele ataca todo o teu corpo, do cérebro ao... Eu já tenho uma comorbidade que é um problema no coração. O que o Covid faz? Ele aumenta esse problema. E aí a pessoa morre. Por isso que as pessoas dizem, não, morreu do coração. Não. De Covid. Morreu de Covid. O Covid foi que acelerou. Sim. Por isso que as pessoas obesas, por exemplo, o risco de morrer é maior. Pessoas diabéticas, o risco de morrer é maior. Pessoas que são hipertensas, o risco de morrer é maior. Pessoas que têm algum problema no coração, fibrilação atrial, cardiomegalia.
pessoas com AIDS. Então, todas essas pessoas que têm uma O AIDS é comorbidade, por causa da debilidade do sistema imunológico. elas têm um risco maior de morrer quando pega a Covid. Entendeu? Então, foi o Covid sim que matou. Pois é, tem esse discurso Ele mesmo. acelerou- Morreu de Covid. Ele acelerou teve essa problema doença. no coração lá. Porque isso atrapalhou, acho que todo mundo que estava ali com aquela expectativa do que era o Covid, logo no começo da pandemia, esse discurso atrapalhou as pessoas, porque você chegava a duvidar, por exemplo, dos números que eram apresentados lá pelo Ministério da Saúde, no caso aqui Rapaz, de Manaus pela Fundação de Vigilância de Saúde. Vigilância. a FBS. Então eu via colegas, vizinhos que negavam a Os números. mortalidade, por Isso é exemplo. verdade. Isso até hoje existe, né? Na Não, verdade, a gente até que hoje- não acredita que morreu esse monte de gente, que não sei o quê. É. Eu vou mais longe, eu não sei se o doutor concorda comigo. Eu acho que existe, inclusive, uma enorme subnotificação no Brasil. Eu acho que os números reais, se forem ser avaliados, são muito maiores do que os números atuais. Não, e você vê Eu que acredito muito você nisso, vê sabe? que o serviço de vigilância ainda corre atrás desses casos. Sim. Porque acontece isso mesmo, a pessoa não quer que no atestado de óbito Que esteja conste Covid. Por quê? Porque ele sabe que se for Covid só vai entrar 4 no cemitério. É isso aí. Não vai ter velório e só vai entrar 4. Quer dizer, então, isso faz com que as pessoas tentem burlar. Mas o serviço de vigilância, ele vai atrás, Sim. principalmente se a pessoa for internada. Aí ele vai procurar Pois é, eu me o preocupo. prontuário todinho, analisar. Aí você vê que quando a repórter apresenta aquela tela de óbitos, não, morreram 6, mas após análise, 3, mais 5, 9. investigação, né? Entendeu? Então é isso que A acontece. minha preocupação em relação à subnotificação é principalmente aquele cara que morreu em casa. Naquele período da segunda onda, Sim, com certeza. da pandemia, da tsunami que nós chamamos de Covid no Amazonas, cara, o que morreu de gente em casa, sem nenhum acesso médico. Muita gente. E eu vejo que isso deve ter se repetido Brasil afora. Com Acredito que não certeza. seja um fator só daqui de Manaus, né? Com certeza. Não foi só aqui em Manaus que aconteceu isso. E 540 mil mortos, acho que é morto o suficiente. Gente, só para vocês avaliarem, o Brasil hoje só está atrás, se eu não me engano, dos Estados Unidos, né? Em número de óbitos Eu acho que ele é o globais. terceiro. Tem um outro aí. Ó. Tem um país ainda à frente do Brasil, para você ver, cara. Um país. E vocês acham que com isso que aconteceu, porque ontem, por exemplo, eu fui ao cinema e eu fiquei meio emocionado, porque eu gostava muito, né? E a gente ficou mais de um ano. Mas vocês acham que nós como sociedade, vamos sair melhores dessa pandemia em relação a outros problemas de saúde que possam vir dessa proporção, ou que a gente meio que não vai aprender muita coisa, Não não? sei, eu acho que. Não, eu acho que a população vai aprender sim. Nós já mudamos muita coisa. Porque, veja bem, se vocês prestarem atenção, antes de 2020, parece que a humanidade ela caminhava para cada um por si. Você vê que depois que veio a pandemia, surgiram muitas ONGs, associações, Cooperação internacional. cooperações Né? Tem o próprio internacionais. Quer consórcio dizer, da então, COVAX, né? Para distribuir vacina para quem não tem então você condição. vê que nós vamos ter um novo normal, com certeza. É isso também. As pessoas elas vão estar muito mais ligadas ao sofrimento alheio. Eu acho que é isso que é importante. Sim. Foi doloroso a gente aprender isso. Não era para a gente aprender assim, como a pandemia, né? Mas eu acho que nós partimos para isso. É um negócio que a ciência, né? Os infectologistas, os médicos, os virologistas já avisam há tanto tempo, né? Para ver como a gente ignora a ciência e depois paga um alto preço. Eu acho que a ciência, os nossos cientistas aí, representados aqui também pelo Dr. Nelson, avisam há muito tempo. Acho que há muito tempo que a gente ouve os médicos falar, meu amigo, a qualquer momento vai surgir um vírus, principalmente com esse acesso que a gente tem entrando cada vez mais dentro do espaço Não, dos e animais. a cada 10 anos, com certeza, você vê que vem surgindo uma doença nova. Né? A nossa preocupação agora é quanto ao uso indiscriminado de antibióticos, os infectologistas. Por quê? Nós temos um número limitado de antibióticos. E a Covid disparou isso aí, não disparou? Tinha um monte de gente tomando antibiótico aí. Por quê? Água, né? Porque como a Covid deixava o pulmão exposto, né? O que acontecia? Uma bactéria gram-negativa
se implantava, aí a gente tinha que combater a pneumonia que o pulmão com Covid pegou. Entendi. Entendeu? Então, isso Ela foi uma tomava coisa também que... no precoce, né? Teve cara tomando aí a azitromicina à torta direita. Não tinha, tava mal tendo, começou, faltou o paladar e o, como é que é? E O olfato. o O olfato. olfato, O caboclo largava a azitromicina no É. couro. Que colabora com esse discurso. colabora com isso daí. O superbactéria, né? É outra preocupação. Agora, em É isso relação aí. à Covid, o senhor acha, por exemplo, eles falam muito de sazonalidade. Eu tenho visto, é uma coisa que me preocupa, principalmente aqui em Manaus, que eu acho as pessoas aqui muito despreocupadas. Uma crítica como amazonense, eu tenho direito, me sinto à vontade, porque eu sou amazonense, nasci e me criei aqui. Sou filho do interior do Amazonas, eu tenho direito de criticar. Acho que quem critica que vem de fora do outro estado é meio complicado, mas a gente que é amazonense devia se autocriticar. Amazonense, pra mim, acho que um dos fatores de a gente ter conseguido desenvolver uma variante aqui e ter tido essa segunda onda que foi uma tsunami, muito pela política, pela falta de respeito, até acho de medo, não sei nem dizer que palavra eu usaria. A amazonense não usa máscara. A amazonense se aglomera, bar, tudo lotado, cheio, festa, o pessoal parece que já está levando vida normal, parece que eles estão na Europa, tem muita gente aqui em Manaus, parece que está na Europa, que já está sendo liberado porque a política vacinal foi cumprida. O senhor acha que isso é uma questão só cultural, ou o senhor acha que também faltou responsabilidade das autoridades aqui de fazer uma campanha de convencimento, Eu acho que as duas coisas, né? Nós temos o amazonense, ele é um povo, assim, meio, sabe, turrão. Eu acho que eles não aceitam muito a coisa quando ela vem muito imposta, né? E a outra coisa foi justamente a política pública. Eles criaram um conceito de imunidade de rebanho, que quanto mais pessoas adoecessem, a gente ia eliminar a doença, e que foi errado. A imunidade de rebanho a gente tem... Talvez essa imunidade de rebanho foi o que causou essa P1, não foi? Com certeza. A imunidade de rebanho nós só vamos ter quando mais de 70% da população amazonense for vacinada com a segunda dose. Aí sim, nós vamos ver os casos de Covid, mortes e tal, como está ocorrendo em alguns países na Europa. Sim. Eles vacinaram mais de 70%, Que é uma pergunta... mais de 50%, eu acho, no lhe país de fazer. Gales. As mortes já estão em 8,4 dia. Que eu queria perguntar para o senhor, isso é interessante, o senhor citou a Europa, é importante. O senhor acha que se há devido à vacina nos Estados Unidos, na Europa, em Israel, os países que já completaram a política vacinal com a maior parte da população, eles estão tendo recorde de casos por causa da variante Delta. Mas em contrapartida, o que eu tenho visto avaliando os dados é que não está tendo, doutor, aumento de óbitos, nem de internação. Será que é culpa das vacinas? Pode ser que as vacinas tenham dado aquela imunidade que eu tenho falado, entendeu? Contra os casos graves. Só pode ser isso, né? Porque... Entendeu? Porque ela não vai evitar de você ter o Covid, com certeza. Mas sim uma forma grave, entendeu? E é essa a vantagem maior das vacinas. Porque aí você não corre o risco de morrer. Sim. Agora, se você não se vacinou, pode ser delta, gama, qualquer O uma vírus vai te original matar. pode te matar. Vai te matar. Pois é, porque a gente notou, não sei se vocês têm acompanhado, eu acompanho diariamente essa questão do Covid, me preocupa muito, sempre fui me preocupado com isso, eu até mudei para o interior, na época da primeira onda, depois acabei perdendo medo e talvez por causa disso acabei pegando. Mas eu acompanho diariamente, os Estados Unidos e a Europa, que tem tido, fizeram já uma imunização mais aprofundada, né, o que eu avaliei, eu estava vendo eles conseguiram, né, vacinar a maior parte da população, mas mesmo assim os casos, por conta dessa delta aí, tá subindo numa velocidade alarmante. Só que na outra ponta, o que os médicos já estavam esperando? Uma enxurrada de gente doente. Dentro dos hospitais, gente entubada, óbito aumentando. Os óbitos estão caindo, tem lugares que está zero, como Israel, por exemplo. Estão 17 dias sem um óbito por Covid, mas os casos estão lá em cima. E as pessoas não estão desenvolvendo casos graves, né? Eu acho que é muito por essa imunidade que a vacina confere. Não é nem tanto no caso de impedir que pegue, mas que isso é grave, que eu acho que talvez seja mais importante. E tem a forma grave. Que é o mais importante. Outra coisa, doutor, estamos chegando no finalzinho aqui, eu não poderia deixar de tocar. A gente falou de vacina, muito, acho que não o suficiente por tanto de dúvida que surge em relação à vacina todo dia, e falou também da questão dessa imunidade de rebanho, né? Que surgiu aqui, o senhor lembrou, e eu queria perguntar. Essa imunidade de rebanho, ela é uma política da saúde?
Tipo assim, a saúde indica em algum momento que você pratique essa Não, imunidade de rebanho? ela foi aventada pelo governo federal. Mas isso não Naquela existe. situação, Só para perguntar, isso não não. existe. A política, nenhum médico indica isso Quando aí. envolve Covid, não. Nem vírus, doença viral, qualquer nome. Não, algumas doenças no passado, elas tiveram esse controle assim. Mas não era uma doença grave, que matava, sabe? Que aí a pessoa poderia indicar isso. Mas no caso do Covid, as pessoas se enganaram. Achando- Por quê? Sem saber A nada. política não foi de comum acordo com a ciência. Porque a ciência, em menos de 6 meses de pandemia, a Organização Mundial da Saúde já disse o seguinte: esse vírus não confere imunidade. Por exemplo, peguei Covid. Nunca mais vou pegar de novo. Nunca mais vou pegar de novo. Aí sim, se fosse uma doença que agisse assim, aí a imunidade de rebanho ia funcionar. Mas como a política foi contrário à ciência, o que aconteceu? Eles apostaram nessa imunidade de rebanho em um vírus que Mas não conferia apostaram imunidade. Sem nenhum parâmetro, né? Sem nenhuma No base. achismo mesmo, na base do Sem achismo. nenhuma Eu base. acho que vai resolver. Sem nenhuma base científica. Ciência freestyle. É brincadeira, né, bicho? E outra coisa, falaram muito de Manaus, que Manaus, em relação a essa questão de política de imunidade de rebanho, eu tenho ouvido um discurso muito profundo dentro da CPI, inclusive os senadores disseram que já é uma constatação da CPI até o momento, que Manaus foi feito como cobaia para teste de ponto 1, o tal do tratamento precoce contra a Covid, com essa azitromicina, cloroquina e com ivermectina, ponto 1. E 2, eles já afirmam também que Manaus foi feito cobaia em relação a essa questão de imunidade de rebanho. Isso é verdade? Isso é... É o que a gente está vendo. Quem acompanhou a pandemia aqui no estado tem essa visão, né? E quem está acompanhando a CPI também. Sim. Com certeza, é o que eu coloquei. As políticas de saúde, tanto federal e estadual, elas foram contra a informação científica. Perfeito. E você não pode ir contra a informação científica, porque são os cientistas que têm o domínio da doença. E foi esse mesmo método científico que eu acho que nos levou até aqui, né? A gente já está aqui por causa do método científico, né? Com certeza. As vacinas mudaram o mundo. É muito interessante, é importante a gente frisar isso aí. Doutor, eu queria estar finalizando com o senhor. Em primeiro momento, eu queria imensamente estar agradecendo para o senhor por ter se disponibilizado, por ter aberto esse tempo na sua agenda aí para atender a gente aqui, para estar ajudando a tirar a dúvida da população. Eu acho que esses governos aí, tanto o governo federal quanto o governo estadual, quanto a própria prefeitura, pecou muito, eu acho, no fato de educar a população. É preciso haver uma política de educação para que a população saiba, se informe. É preciso de informação, ainda mais algo tão novo como uma doença dessa. Eu acho que pela primeira vez no Brasil, eu sou acostumado a ver campanha na televisão para vacinação de febre amarela, de gripe, contra sarampo, contra meningite, várias vezes eu vi o Ministério da Saúde, em parceria com as prefeituras e governos, a fazer política, né, de informação através de comerciais, né, para convencer a população a se vacinar, a tirar as dúvidas. Eu acho que isso foi o que mais faltou, foi informação nessa nossa pandemia. Foi tudo meio solto, tudo na doideira. Com certeza. E a coisa se perdeu. E ter o senhor aqui com a gente, sentado nessa cadeira agora, esclarecendo esse monte de dúvida que eu acho que, felizmente, o nosso alcance não deveria, a gente não consegue alcançar todo mundo com um programa só, mas tenho certeza que isso tirou a dúvida de uma multidão de gente que está com medo de se vacinar. Então eu queria agradecer ao senhor pela presença, pela transparência, pela forma fácil de falar, de passar esse conhecimento, que é algo técnico. Se eu for falar como o senhor realmente conversa lá com seus, com certeza, com seus pares, ninguém vai entender coisa alguma. No português já vai entender porra nenhuma, vai ficar todo mundo voando aqui. Então, lhe agradecer, de deixar esse espaço aqui para o senhor se despedir, falar alguma coisa que o senhor acha importante. Bom, eu agradeço o convite, né, e estaria à disposição quantas vezes me convidarem. Mas eu queria colocar uma coisa para a população que é importante. Mesmo a pessoa tomando a segunda dose, enquanto nós não tivermos o número de casos novos lá embaixo e de óbitos lá embaixo também, é necessário o uso da máscara, do álcool em gel, da lavagem da mão com sabão, evitar aglomeração. Se for aglomerar, máscara.
Mas ainda, E o cuidado se com... puder evitar, evite ao máximo, né? Se puder evitar, é o Doutor, é máximo. hora de fazer aquele churrasco com a família? Já com aquele monte de gente? No meio familiar, sim. Eu Porque digo no a meio familiar você está tranquilo. Agora, se vai vir convidados de fora, aí o Perfeito. risco pode ocorrer. E sair para aquele show, aquela boate, aquele pagode lotado de gente, já é a hora? Se você for, vá de máscara. Mas Entendeu? não é E boa hora, evitar, ainda não é a hora de abrir. Porque se você vê, nós temos poucas pessoas com a segunda dose ainda, aqui no estado do Amazonas, né? Nós temos com a primeira dose quase que 65. Sim. Com a segunda dose está em 15, por aí, 16. O Brasil todo, se eu não me engano, até semana passada estava com 16% com a segunda dose só. Pois é, então eu acho que ainda não é hora. Tudo bem, está liberando algumas coisas, mas assim, a liberação tem que ser muito controlada, né? Você vê que já teve escola que está fechada porque teve Que caso Manaus, de inclusive, que Manaus. caso de Covid. Que Manaus. Por quê? Porque a criança, ela é um ser que ela não consegue ficar sem abraçar o colega, sem beber pegar no copo do colega. Pois assim. é, sem pegar os objetos do colega. Quer dizer, então é muito. É um vírus muito Uma transmissível, né? Um uma vírus coisa boa que o coronavírus trouxe foi justamente a prática da lavagem das mãos, a preocupação com as mãos. Você vê que agora, hoje em dia, a pessoa pegou na maçaneta, já está Eu sou lavando assim, a mão. eu sou desse jeito. Pegou na coisa para subir no. Eu saio na rua, por exemplo, quando eu chego, por exemplo, só de estar, como eu pego nas coisas, pego no celular, eu chego, eu taco o álcool no celular. Exato. Isso é uma coisa boa. E é isso que a gente tem que criar essa cultura na população. Pelo menos até nós tivermos 70% das pessoas com a segunda dose. Perfeito. Eu queria pedir para você, em nome do doutor aqui, que não tomou sua segunda dose, como ele já explicou, você não tem problema, você perdeu a data, você pode tomar, não vai alterar a sua imunidade. Você perdeu a segunda dose, você vai tomar sua segunda dose, que é um dos maiores problemas, tem um índice muito grande de pessoas que não estão indo tomar a segunda dose, né, doutor? Então, pedir para você ir lá tomar sua vacina, e você que ainda não tomou, que está no seu período, está na sua vez. Tanta gente morreu querendo tomar essa vacina, poderia não ter morrido, inclusive, se tivesse tomado. E você que está tendo a oportunidade está desperdiçando. Então, eu acho que você sai da sua casa, vá lá, tome sua vacina, se imunize. Lembrar outra coisa que eu vou perguntar para o doutor, para finalizar, a última perguntinha. Tomou a vacina, já pode sair fazendo tudo, andar sem máscara, enfim, é assim, doutor, ou não? Não. Enquanto não tiver 70% da população vacinada com a segunda dose, ainda não é hora de abrir essa possibilidade de tirar Tomou a vacina, então, a máscara. mantenha a máscara. Manter as mesmas... Todos os mesmos cuidados. Os mesmos cuidados. Perfeito. Então, isso era importante lembrar. Então, eu queria agradecer mais uma vez sua presença, dizer para o senhor, quiser dar uma mensagem para a população, dar uma olhada para a câmera, ficar à vontade. Eu agradeço imensamente. Se puder, num outro momento, se o senhor tiver disponibilidade, puder estar voltando aqui para a gente bater mais um papo. Com certeza. Vai ser muito importante para a gente aqui, para a Estarei à população, tenho disposição. certeza. Estarei à disposição. Reforçar o que o Gerson falou. Vá tomar sua segunda dose. Não espere. É claro que era para o serviço de vigilância estar telefonando para as pessoas que não tomaram a segunda dose. Mas veja, nós somos mais de 2 milhões só na capital. Fica um trabalho muito árduo para serviço de vigilância. Então, vá tomar a segunda dose. Não deixe passar. O que o Gerson falou é importante. Muitas pessoas morreram sem tomar essa vacina. Então, não seja mais um número na estatística. Exatamente. Doutor, muito obrigado. Boa noite a todos. Já está chegando aí nas 6 horas da tarde. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora, nosso telespectador. Seja bem-vindo ao nosso podcast Chumbo Trocado. Hoje aqui foi no amor, como a gente costuma dizer. Eu e o doutor aqui debatemos um assunto de forma muito clara, muito importante para a população. Não esqueça de dar aquela curtida, dar aquele like, dar aquela compartilhada, valorizar aí o nosso internauta aí que está assistindo a levar esse conteúdo que é tão importante para a população. E fiquem com Deus, um forte abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.